Olá, galera do nono ano do ensino fundamental. Aqui é a professora Nayara da disciplina de Ciências e nós vamos continuar com o nosso plano de estudos tutorados, o PET, volume 7. Iniciando a semana 2 com o tema A Filogenia e a Cladogênese. Esse conteúdo você encontra nas páginas 37 a 40 do PET, volume 7. Vamos falar sobre filogenia e cladogênese. A filogenética é uma ciência que visa definir hipóteses sobre a relação evolutiva dos organismos desde os ancestrais até os seus atuais descendentes. Ela baseia-se em estudos morfológicos, comportamentais e até mesmo moleculares. Então, a filogenética é uma ciência que se dedica a estudar e analisar a relação evolutiva entre os diferentes tipos de organismos, né, se baseando em características morfológicas, comportamentais e até mesmo moleculares, né, relacionadas às moléculas daqueles organismos. Essa relação ou história pode ser representada por meio de árvores filogenéticas ou através de cladogramas. A diferença de árvores filogenéticas e cladogramas é o nível de complexidade, né? Árvores filogenéticas costumam ter mais ramificações. E o que são essas árvores filogenéticas, esses cladogramas? São diagramas ou representações gráficas, né? Como nós temos um exemplo aqui do lado, que indicam as relações de parentesco evolutivo entre grupos de seres vivos. Esses diagramas são compostos pela raiz, ramos, nós e os terminais. Os cladogramas são representações flexíveis que podem ser alteradas à medida que ocorrem novas descobertas, tanto sobre organismos atuais como de seus ancestrais, vistos em vestígios fósseis, por exemplo. Além disso, estabelecem uma comparação entre as características dos diferentes grupos que formam esse diagrama. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de um cladograma representando a evolução dos primatas, né? Então, nós tínhamos aqui inicialmente um mamífero insetívoro, né? Que é considerado o ancestral comum aqui no caso, e esse organismo ele foi sofrendo vários processos evolutivos ao longo do tempo e foram, a partir disso, originando diversos tipos, né, diversas espécies aqui dentro desse grupo dos primatas. Então, nós temos diferentes tipos, né, de organismos, inclusive aqui os hominídeos, né, até chegar aqui no homem. Nós temos o Dryopithecus, Ramapithecus, Australopithecus e, atualmente, né, a espécie mais atual, que é o homem, o ser humano. Então, todos esses organismos aqui surgiram a partir de um ancestral comum. Por isso que nós dizemos, né, que nós somos parentes próximos dos macacos. Nós pertencemos ao mesmo grupo, nós compartilhamos, né, várias características, embora sejamos organismos diferentes. Porém, viemos todos de um ancestral comum. Então, a cladogênese, né, que pode ser observada aqui nessa figura acima, se refere ao processo de especiação, de surgimento de novas espécies, onde uma espécie pode originar duas outras novas. Iniciando as atividades do PET volume 7, semana 2, atividade 1. Explique com suas palavras o que são árvores filogenéticas e o motivo da sua importância para a ciência. Uma árvore filogenética é uma representação gráfica em forma de árvore, apresentando as relações evolutivas entre várias espécies ou outras entidades que possam ter um ancestral comum. Tais representações auxiliam no estudo e entendimento do surgimento das espécies, bem como no acompanhamento de sua evolução. Atividade 2. Em que estudo se baseia a filogenia? Ela baseia-se em estudos morfológicos, comportamentais e até mesmo moleculares. Atividade 3. No cladograma abaixo estão representadas as relações evolutivas entre alguns grupos de animais. Observando, é correto afirmar que: letra A. Os lagartos são tão próximos evolutivamente dos crocodilos quanto das tartarugas. Essa alternativa ela está incorreta
porque os lagartos, no caso, são mais próximos dos crocodilos do que das tartarugas, né? Uma vez que nós tínhamos um ancestral comum, né, que foi sofrendo aqui o processo de evolução, aqui aconteceu uma ramificação e o surgimento, né, de novas espécies, novos organismos. Então, primeiramente surgiu a tartaruga, né? Depois esse organismo ele continuou evoluindo, depois surgiu lagartos e depois os crocodilos. Então, os crocodilos, eles são a espécie que surgiu logo após, né, os lagartos. Isso significa que eles são mais próximos, né? O grau de proximidade aqui entre lagartos e crocodilos é maior do que lagartos e tartarugas, uma vez que os crocodilos surgiram depois, né, a partir do organismo que deu origem à espécie dos lagartos. Portanto, essa alternativa A está incorreta. Letra B, as tartarugas são mais próximas evolutivamente dos mamíferos do que das aves. Essa também está incorreta, né? Uma vez que aqui aconteceu uma ramificação, né? E a partir dessa ramificação surgiram vários organismos e terminou aqui, né, no grupo das aves, que é o grupo terminal. E o ancestral comum, né, ele seguiu a sua linha aqui e deu origem aos mamíferos. Então, essa ramificação, né, ela não tem uma relação diretamente falando, né, com os mamíferos aqui, né? São organismos que surgiram a partir de fatores diferentes. Então, como as tartarugas estão nessa ramificação, né, eu não posso dizer que elas estão tão próximas dos mamíferos quanto que das aves. Letra C. Os peixes e os anfíbios compartilham um ancestral único e exclusivo. Os peixes e os anfíbios compartilham sim um ancestral único, mas ele não é exclusivo. Esse mesmo ancestral que originou o grupo dos peixes e dos anfíbios, originou o grupo das aves, dos mamíferos, né, e também o grupo dos répteis, a partir de um mesmo ancestral comum. Então, ele não é exclusivo dos peixes e dos anfíbios. Letra D. As aves são os grupos... É o grupo, né, mais próximo evolutivamente dos crocodilos. Isso é verdade, né? A partir aqui do surgimento do grupo dos crocodilos, surgiu, né, logo após o grupo das aves. Então, eles são mais próximos, né? Então, a alternativa D é a correta. 4. Observe a figura abaixo, onde nós temos um cladograma representado e responda o que se pede. Letra A. Qual das espécies ou grupo mostrado tem a característica mais próxima dos artrópodes? Então, o grupo mais próximo dos artrópodes, né, seguindo aqui a ramificação, é o grupo das minhocas. Letra B. Qual das espécies ou linhagem representadas no desenho separou-se primeiro das demais? Então, a partir de um ancestral comum, o primeiro grupo, né, que surgiu aqui foi o grupo das esponjas. Letra C. Cite a espécie que apresenta um grau de parentesco mais próximo com a cobra. Então, aqui nós temos a estrela do mar, né, que é um grupo que surgiu aqui um pouco antes, né, do surgimento do grupo das cobras. Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais uma semana. Essa foi a semana 2 do PET volume 7. Eu espero que vocês acompanhem as aulas e as explicações, façam as atividades no caderno ou no PET impresso e preencham os formulários para que eu possa receber as atividades de vocês e registrar a participação. Caso vocês tenham dúvidas ou precisem de ajuda, é só me mandar uma mensagem, estou disponível lá nos grupos do WhatsApp. Então eu vou ficando por aqui, até a próxima, abraços, tchau, tchau!